Olá pessoal do sétimo ano, professor Rodrigo, mais uma aula de matemática da nossa semana, né? Continuando aqui nossos trabalhos. Vocês lembram que na aula passada nós terminamos a aula sem atividades, não é isso? Por quê? Porque a gente vai começar aqui, a gente viu as operações, a gente vai começar aqui, não é um conteúdo novo. Porém, para muitos pode ser. Eu não sei como é que foi o ano passado para vocês, então pode ser um conteúdo novo sim. Beleza? Então a gente vai dar início aqui à nossa aula, mas antes eu queria explicar aqui uma coisa para vocês. Gente, por que eu dou aula gravada? Por que eu não faço aula ao vivo? Eu trabalho 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nesses 3 turnos, de manhã eu trabalho na prefeitura, tarde e noite eu trabalho pela Elza Gueixe. Então o que acontece? Eu gravo minhas aulas normalmente pela manhã e posto para vocês assistirem a aula à tarde. Veja bem, hoje eu estou gravando à noite, estou aproveitando o intervalozinho que eu tenho, porque eu já vou dar aula já depois de 8 horas. Então assim, eu tenho que cumprir esses horários, né, da Elza Gueixe, então não posso dar aula ao vivo para vocês, certo? Por causa disso, eu não posso estar tirando as dúvidas de vocês de uma vez, mas eu vou tentar amenizar isso. Por exemplo, hoje eu vou fazer umas explicações, tem dever de casa. Assim que vocês terminarem o dever de casa, vocês já vão me mandar. Aí, logo que eu puder, eu vou responder de volta para vocês, para dizer para vocês se vocês acertaram, se está tudo certo, se está tudo ok. Eu vou tentar dar um retorno para vocês, beleza? Então fica combinado isso. Eu não vou mais me explicar sobre a questão da aula gravada. Se Deus quiser, logo um professor vai ser contratado e esse professor vai trabalhar com vocês, dando as aulas ao vivo com vocês, tá bom? Por enquanto sou eu, mas a expectativa é que eu não continue, é que outro professor entre. Quando esse outro professor entrar, ele vai fazer esse trabalho, tá certo? Diretamente aí com vocês, tá bom? Então, fique explicado e eu não voltarei a tocar nesse assunto e me explicar sobre isso novamente. E nos exercícios, mandem para mim que eu vou tentar dar o retorno. Hoje mesmo tem exercício. E aí vocês mandam para mim a atividade respondida que eu vou tentar dar um retorno. Se for uma dúvida, manda para mim a dúvida, que assim que possível eu tento tirar sua dúvida. Beleza? Algumas pessoas do 6º ano já fizeram isso, do 9º ano que eu já tive aula. E agora eu estou dizendo isso para vocês também fazerem, beleza? Como nós vamos ter sexta-feira é feriado, né? Nós temos velho e bom feriadão, né? Então nós só temos essa aula dessa semana, beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, gente, primeiramente a gente vai começar com a frase, né? Não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Muito legal essa frase, porque essa frase está dizendo assim: eu sei que as coisas vão lentas, né? Nós sabemos disso, que nem sempre as coisas andam do jeito que a gente gostaria, né? E outra coisa também é que a gente nem sempre tem resultados rápidos, né? Então é importante a gente entender que os resultados muitas vezes vêm a longo prazo. Ou seja, a gente vai fazendo pouquinho a pouquinho todo dia, e lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, é que a gente vai colher esse resultado que a gente plantou hoje. Só que o importante é você não parar. O grande exemplo são as aulas da prefeitura, as aulas da Elza Gueixe, as aulas em todo o Brasil, que não pararam mesmo com a pandemia. Achou-se uma maneira de não parar, porque isso é importante. A aprendizagem é mais lenta? Sim. Claro, tem todo um desconforto, sim, de questão de aprendizagem, mas ao mesmo tempo nós não paramos. Então é um grande exemplo disso, gente. Então assim, você hoje está estudando pouca coisa, aparentemente não está fazendo diferença nenhuma, mas no futuro tudo isso poderá trazer grande diferença e você vai dizer assim: ainda bem que eu estudei, né? Ainda bem que eu fui comprometido. É óbvio que muitas vezes alguém é comprometido e não dá certo, lógico. Mas quem não é comprometido tem mais chance de dar errado. Diga-se de passagem, né? Então, mesmo que você esteja se sentindo lento, você apenas não pare.
né? Não vá com esse negócio assim, foi pra academia uma semana, já quero ser forte, né? Assim não, calma lá. Então aos poucos você vai conseguindo isso, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje e nosso assunto agora, vamos começar falando deles, dos múltiplos. Os múltiplos de um número. Como é que a gente consegue e vamos entender o que são os múltiplos de um número? Por exemplo, o que são os múltiplos de 5? Quem são os múltiplos de 5? Vamos lá. Primeiro vamos entender que múltiplos são quem? São números. São números. Isso aqui nós vamos precisar de muita divisão, viu, gente? São números. Os múltiplos de 5 são números que são divisíveis. São números que são divisíveis por eles. São divisíveis. Divisíveis. Como assim, Rodrigo? O múltiplo de 5 é um número que eu posso dividir para 5. Por exemplo, ó, são múltiplos de 5. O 10. 10 dá para dividir por 5? Dá 2. Digo divisão exata, né? São números que são divisíveis por ele. Então, é só eu pensar assim. Que número? Os múltiplos de 5. Olha como é que eu boto, né? Um M e o 5 dentro do parênteses. Isso quer dizer múltiplos. Por exemplo, eu penso assim. Quem são os múltiplos de 5? Aí a pergunta. Será que o 15 é múltiplo de 5? Aí você testa 15 dividido para 5. 15 dividido para 5 dá 3. Então, sim, o 15 é múltiplo de 5. Por exemplo, o 300 é múltiplo de 5? Vamos ver. 300 dividido para 5 dá 60. Então é múltiplo de 5. Então múltiplos de 5 são todos os números que eu posso dividir para 5 e essa divisão ela vai ser exata. Aí, São Rodrigo, mas é muito complicado a gente saber. Você precisa fazer divisão. Então eu te pergunto, por exemplo, o 47 é múltiplo de 5? Vamos ver, 47 dividido para 5 dá 9 e sobra 2. Então não. O 47 ele não é múltiplo de 5 porque 47 não dá para dividir para 5, porque vai sobrar 2. Então não. Então quem são os múltiplos de 5? Todos aqueles números que eu posso dividir para 5. Todo mundo que eu puder dividir para 5 são múltiplos de 5. Inclusive o próprio 5, que dá para dividir para 5. E detalhe, gente, é que tem um número que pode ser dividido para 5. Um número que eu divido para 5, certo? É um número que eu divido para 5. Esse número, sabe quem pode ser? O 0. O 0 é um múltiplo de 5. O 0, porque 0 dividido para 5 é 0. Isso aqui é ok, é beleza. Tá certo? Ó. Então, o 0, na verdade, eu posso até dizer, logo adiantar, que o 0 é múltiplo. É múltiplo de todos os números. Quer dizer, o 0 pode ser dividido para todos os números. Aí, só que a pergunta aqui, e é infinito, viu, gente? Que é infinito. Os múltiplos, existem infinitos números que eu posso dividir para 5. Mas aí a pergunta seria o seguinte. Me dê os primeiros múltiplos de 5. Quem são os primeiros múltiplos de 5? Aí eu vou lhe mostrar aqui quem são os múltiplos de 5. Começando do menor. Começando do menor. É o 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Seu Rodrigo, como é que você sabe que esses são os múltiplos de 5? Sabe como é que eu descubro? Claro que eu tenho uma forma fácil de conseguir isso. Sabe como é que eu faço? Tem 2 jeitos. Se é múltiplos de 5, você começa com 0, porque 0 é múltiplo de todos os números. Então você vai somando com 5. 0 mais 5, né, ó, mais 5 dá 5, mais 5 dá 10, mais 5 dá 15, mais 5 dá 20, mais 5 dá 25. Entendeu aí? Aí eu descubro os múltiplos de 5. Outro método é você multiplicar assim, ó. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 1, dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 7 dá 35.
Repare que começando lá do zero. Então, duas formas de você conseguir os múltiplos. Vamos, por exemplo, aqui, os múltiplos de 3. Aí eu começo com o zero, porque o zero pode ser dividido para qualquer número, viu, gente? Isso é normal na matemática. 0 dividido para 15, 0. 0 dividido para 80, 0. Viu? O zero pode ser dividido para todo e qualquer número. Então começa com 0. Então eu posso fazer assim, ó, 0 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. E assim eu vou me embora, ó, infinitamente. Aí eu descubro os múltiplos de 3. Ou então eu poderia fazer o seguinte. Vamos aqui para os múltiplos de 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6, 7 vezes 7. E aqui eu vou me embora. Beleza? Então eu tenho dois jeitos. Ou eu vou somando, aqui no caso do 3 eu vou aqui, ó, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Ou eu vou multiplicando. 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. E aí eu vou descobrindo quem são os múltiplos do número que eu quiser. Tá certo? Vamos aqui para um detalhe assim, o seguinte, ó. Quem são os múltiplos de 0? Quem é que pode ser dividir 0? Detalhe, múltiplos de 0 não existe. Os múltiplos de 0 não existem. Por quê? Porque eu não posso dividir nada. Olha o que pode, ó, gente. Ó. 0 pode ser dividido para qualquer número. Isso aqui, ele é beleza, é legal. Agora, eu não posso dividir o número para 0. Isso aqui, ó, não pode. Isso aqui não existe, tá certo? Então, o primeiro detalhe é que não existe múltiplos de 0. Opa, desculpa, gente. Derrubei aqui o tripé. Deixa eu tentar organizar aqui de novo. O tripé quebrou. E eu tenho que dar um jeitinho para ele segurar. Muito bem. Então, aqui eu estou mostrando. Os múltiplos de 0 não existem. E os múltiplos de 1. Quem é que eu posso dividir para 1? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. Isso aqui é infinito. Todos os números podem ser divididos para 1. Todos os números podem ser divididos para 1. Você está vendo? 0 mais 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Beleza? E os múltiplos de 0 não existem. O 0 pode ser dividido para 3, o 0 pode ser dividido para 7, mas o 7 não pode ser dividido para 0. Tá certo? Isso aqui não pode. O que pode é o 0 ser dividido, mas o 0 você não pode dividir nada para 0, tá bom? Então, gente, ó, aqui são os múltiplos, tá certo? E assim eu posso descobrir os múltiplos de quem eu quiser, sempre começando com o 0, que o 0 é múltiplo de todo mundo. Mais uma vez meu tripé cai. Aí eu vou ter que organizar aqui no meio da explicação. Coisas aqui de tripés quebrados. Depois eu vou ter que comprar outra aqui, né? Por enquanto vai ficar assim mesmo. Muito bem. Agora nós vamos trocar o assunto, que nós falamos de múltiplo. Agora nós vamos falar dos divisores. Divisores, beleza? Vamos falar aqui de divisores. Dos divisores, aí seria assim, ó, divisores de 10. Então a pergunta seria essa, ó. Para quem eu posso dividir esse número? Dividir esse número. Essa é a pergunta que eu faço. O número 10. O número 10 pode ser dividido para quem? Para quem eu posso dividir 10? Olha, eu estou dizendo que o bicho aqui quebra. Olha aí a perninha quebrada, ó. Que lasqueira grande, pessoal. Aqui o negócio é sério. Aí eu tenho que organizar, não vou parar o vídeo só para organizar isso. Aí eu vou ter aqui que me rebolando. E durante mesmo a explicação, é osso, não? Agora o bicho está só escorregando. Aí ele não para quieto.
Tá aí, segure aí, meu bem. Muito bem. Quem são os divisores de 10? É como se eu tivesse que fazer essa pergunta aqui, pessoal. Para quem eu posso dividir esse número? Esse 10, eu posso dividir para quem? Rapaz, mas o foco aqui ficou péssimo, né? Deixa eu trazer mais para cá aqui. Beleza. Para quem eu posso dividir esse 10? O 10 dá para ser dividido para 10? Dá. Dá para ser dividido para 10, que dá 1, né? O 10 dá para ser dividido para 8? Para 8, o 10 não pode ser dividido para 8. O 10 não pode ser dividido para 5? Pode, para 5 pode, que dá 2. O 10 pode ser dividido para quem? Para 1. 10 dividido para 1 dá 10. Ah, Rodrigo, o 10 dá para ser dividido para 7. Dá não. Não dá um valor exato. Então, quem mais? Eu botei foi 10 aqui, né? Dividido para 1. O 10 dá para dividir para 2, né? 10 dividido para 2 dá 5, né? Então, dividido para 2. E aí, gente, ó, olha o detalhe. Os divisores praticamente o contrário dos múltiplos. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Beleza, né? Então tá aqui, ó. O 10 pode ser dividido por esses números. Um detalhe importante: o 10 jamais pode ser dividido por um número maior que ele. Beleza? Aqui para os divisores não, ele pode, mas para os divisores não. Eu não posso dividir o 10 por um número maior do que ele. Então, o maior número que eu posso dividir o 10 é pelo próprio 10. Primeira coisa que você tem que saber. E a segunda coisa é que o menor número é o 1. O 10 todo número pode ser dividido para 1. Então, eu vou organizar isso aqui melhor para ficar assim, ó. O 1, o 2, o 5 e o 10. Então, esses são os divisores de 10. Eu posso pegar o 10 e dividir para esses números aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui a diferença entre 1 e 8. Ó, vamos mostrar aqui os múltiplos de 10 e os divisores de 10. Vamos ver aqui a diferença dos dois. Os múltiplos de 10 os números que eu posso dividir para 10. Quem pode ser dividido para 10? O 0, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e aqui infinitamente. Esses números aqui, que são os múltiplos de 10, são os números que eu posso dividir eles para 10. Os divisores é o contrário. O 10 vai ser dividido para eles. Então, para quem que o 10 pode ser dividido? Para 1, para 2, para 5 e para 10. Não é infinito. Não é infinito, porque o maior número que eu posso dividir o 10 é o próprio 10. Vamos ver mais exemplos aqui? E é bom agora que a gente vai poder comparar os dois. Vou fazer aqui os múltiplos de 12 e os divisores de 12. Então a pergunta seria assim, nos múltiplos: quem são os números que eu posso dividir para 12? Aí eu começo. O 0 eu posso dividir. Aí você pode fazer aquela estratégia que a gente mostrou nesse instante, dos múltiplos, né? 0 mais 12 é 12, mais 12 é 24, mais 12 é 36, mais 12 é 48 e assim infinitamente. Então, esses números aqui, todos eles dá para ser dividido para 12. Agora, os divisores é o contrário. Para quem o 12 pode ser dividido? Não pode ser jamais dividido para 0. Ninguém pode ser dividido para 0. Acabei de dizer ali na outra explicação. Então, quem são esses números? É o 1, o 12 dá para dividir por 1. Dá para dividir por 2, que é 12 dividido por 2, dá 6, né? Dá por 3, 12 dividido, dá para dividir para 3. Olha a diferença das duas coisas, ó. O 12 dá para dividir para 3. O 12 dá para dividir para 4, o 12 dá para dividir para 6 e o 12 dá para dividir para 12. E só. E repare o seguinte, que como eu estou fazendo os divisores de 12, o maior número que eu posso fazer é do próprio 12. E o menor número é 1. Aí, senhor Rodrigo, mas como é que eu consigo descobrir quem são os múltiplos, os divisores de um número? Aí, claro que nós temos a nossa diquinha aqui. Por exemplo, quem são os divisores de 20?
Como é que eu consigo saber quem são os divisores de 20 sem ter muito esforço? Qual é a minha dica? A minha dica é você encontrar multiplicações que dão 20. Todas as multiplicações que dão 20. Por exemplo, 4 vezes 5 dá 20. Tem mais multiplicações que dá 20? Tem. Tem 2 vezes 10, que dá 20. Tem 1 vezes 20, que dá 20. Será que tem mais? Não estou pensando não. Aí pronto, ó. Encontrei todas as multiplicações, né, que dá 20. Eu acho que não tem mais, né? Pela que minhas contas aqui não tem mais. Se tivesse mais eu teria que encontrar. Eu tenho que encontrar todas as multiplicações. Então esses são os divisores, ó. Ó, os divisores. 1, 2. Eu estou botando na ordem. 4, 5, 10 e 20. Tanto é, gente, ó, isso aqui a prova é tão grande que se você multiplicar assim, ó, 1 vezes 20, 20. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20. Tudo funciona nos divisores, ó. 1 vezes 10, 10. E 2 vezes 5, 10. Olha aí. Nos divisores tudo funciona. Olha isso aqui, ó. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Tá vendo aí? Então vamos ver aqui a diferença aqui dos dois casos. Mais uma vez a diferença. Vamos aqui os múltiplos de... Deixa eu ver aqui. Vamos aqui um número mais baixo, para ficar mais rápido e mais fácil da gente conseguir fazer. Não, 50. Múltiplos de 50, divisores de 50. Então, múltiplos de 50, como é que você vai fazer? Começa com 0, aí você vai somando 50. Mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. E assim você vai descobrir os múltiplos de 50. Beleza? Agora, como é que eu faço para os divisores? Eu tenho que pensar todas as multiplicações que dá 50. A lógica é 1 vezes 50, que dá 50. Que mais? 2 vezes 25, também dá 50. O que mais? 5 vezes 10, dá 50. Beleza. Então, esses são os múltiplos. Eu acho que só tem esses mesmo. Esses são os múltiplos. Então, você tem que caçar, vou dizer assim, você tem que caçar todas as multiplicações que dá 50. Então, tá vendo onde eu circulei? Esses são os divisores. Então, eu vou aqui e vou colocar na ordem. Sempre começa com 1 e, no caso, os divisores sempre começa com 1 e termina com o próprio 50, sempre. Isso aí não tem como fugir, que o maior número do divisor de 50 é o próprio 50. Então, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Aí depois vem quem? O 10, o 25, 10, 25 e o próprio 50, que é o maior número, não é infinito. Então tá vendo aí a diferença das duas coisas? Aqui em cima nos múltiplos, esses números pode ser dividido para 50. Aqui é o contrário, o 50 que pode ser dividido para eles aqui. Tá certo? Beleza? Muito bem. Vamos evoluir a nossa explicação. Nós já sabemos o que são múltiplos e o que são divisores. Aí a gente evolui aqui na nossa explicação. Gente, olha aqui, vamos fechar aqui alguns divisores. Vou aqui dar uns exemplos de alguns divisores. Vou pegar esses aqui que são os mais baixos, assim, alguns mais baixos. Quem são os divisores desses números aqui? Vamos tentar entender quem são os divisores desses números aqui. Repare que os divisores de 5 é todas as... Você tem que procurar as multiplicações que dá 5. Que multiplicações que dá 5? Cara, eu só estou vendo uma. 1 vezes 5 que dá 5. Não estou vendo outra. Então, se só tem essa, então aqui é o 1 e o 5. Então, 1 e o 5. Gente, bota aqui logo na ideia, vamos botar logo aqui na ideia, que os divisores sempre começam com 1. Sempre começa com 1, todos os divisores. Não tem por onde correr. Tá certo? Só que aqui, quem são os divisores de 3?
Você lembra que o máximo que eu posso dividir é o próprio 3? Então, eu posso dividir o 3 pelo 1 e o 3 pelo 3. Porque só existe 1 vezes 3 que dá 3. O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. Porque só existe 1 vezes 2 que dá 2. E o 11 só dá para dividir por 1 e por 11. Por 1, porque só existe 1 vezes 11 que dá 11. Entenda que é diferente do divisor de 8. Olha quem são os divisores de 8. O 1, o 2, o 4 e o 8. Por que, Rodrigo? Ora, porque 1 vezes 8 é 8 e 2 vezes 4 é 8. Agora aqui você não encontra, aqui você só encontra isso. E aí o que é que nós estamos vendo? Que esses números aqui, gente, esses números, o 2, o 3, o 5 e o 11, eles têm dois divisores. Esses números aqui, eles têm dois divisores. Dois divisores. Quem são esses dois divisores? O 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. Esses divisores aqui são divisores especiais, porque ele só tem dois divisores. É diferente aqui do 8, que tem 4 divisores. 4. Aqui ele só tem 2. E detalhe, é o 1 e ele mesmo. É o 1 e ele mesmo. Quando isso acontece, esses números, o 2, o 3, o 4, o 5, eles recebem um nome especial. Eles são chamados de números primos. Exatamente, números primos, olha aí. Então, o que são os números primos? São aqueles números que têm só dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. E se o número não for primo, Rodrigo, como 8, o número primo, aí ele é chamado de número composto. Número composto. Então, vamos lá entender aqui o esquema. Então, nós temos aqui, de acordo com os divisores, os números eles podem ser primos. Deixa eu tentar organizar isso aqui. Ô, meu pai, coisa ruim é coisa quebrada, né? Muito bem. Se um número tiver dois divisores, eles são chamados de números primos. Certo? Eles são chamados de números primos. Então, o que é um número primo? É um número que tem dois divisores. Se o número tiver 3 divisores, já não é número primo, só pode ter 2. E quem são esses dois? O 1 e ele mesmo. Então, eu vou fazer aqui a sequência dos números primos. Ó, quem são os números primos? O do começo é o 2, é o 3, é o 5, é o 7, é o 11, é o 13. Se eu fosse você, eu memorizava até aqui. É o 17, é o 19. Tudo isso aqui são números primos. Significa o quê? Esses números, eles só têm dois divisores. Quem são esses dois divisores? O 1 e eles mesmos. Esse aqui é a sequência de números primos. O menor número primo que existe é o 2. Tem muita gente que pensa que o número ímpar é primo. Não, gente. Número primo não é ímpar. Número primo é o que tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Esses todos aqui só tem dois divisores. Estou falando de divisores, por quê? Porque os múltiplos são infinitos. Então, todos eles aqui têm múltiplos, infinitos múltiplos. Mas divisores, eles só tem 2. Aí a pergunta aí, por que, e cadê o 1? Os divisores de 1? Gente, o número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, ele não é número primo. Número 1, ele não é primo, porque ele só tem um divisor. Ele só tem um divisor, que é o 1. Que é o 1, tá certo? Então, assim, quem são os números primos? São essa sequência aqui, ó. O número primo começa no 2, é o menor número primo que existe. De fato é o 2, e aí vem essa sequência aqui de números primos. Beleza? Gente, temos atividade aqui para casa, tá bom? Dessas atividades aqui, gente, como eu não consegui explicar tudo que eu estava querendo explicar, então eu vou tirar uma questão aqui. Calma aí.
Como eu não expliquei tudo que eu gostaria de ter explicado, então vai ficar assim. Tira essa questão 13. Então tá aqui a atividade. Tira essa questão 13 e entra a questão... deixa eu ver aqui. Questão 8, oitava e 11ª. Não, 11ª também vai sair. Sai essas duas. Então vai ficar primeira, segunda, oitava e vamos botar aqui a 9ª. Deixa eu ver aqui. Não, vamos botar a 10ª. Pronto, a 10ª. Pronto. Viu, gente? Então tá aqui a atividade, ó. Primeira, segunda, oitava e 10ª. Então, espero que vocês tenham entendido o que é múltiplo, o que é divisor e o que é número primo. Muito obrigado a todos. Tá aqui, ó. Um obrigado aqui da Liga da Justiça para vocês. E até breve. Até bom final de semana para todos. E aí vocês mandem atividade e até a próxima, se Deus quiser.